Olá, meus queridos irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe poderosamente quem me ouve. Que Deus abençoe com todas as sortes de bênção. Que Deus abençoe com todas as ricas bênçãos do céu. A tua vida, a tua casa, a tua família. Esse é o desejo do meu coração. Vamos lá? Que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco sempre por intermédio da sua palavra. E o texto hoje, para nossa breve reflexão, é um texto bastante conhecido. É um capítulo inteiro, mas eu vou ler apenas 4 versículos. É um capítulo inteiro a história. João, capítulo 11, a história de Lázaro, a ressurreição de Lázaro. Quero ler do verso 1 ao 4, Evangelho de Jesus Cristo, segundo o evangelista João, capítulo 11, a partir do verso 1. Vamos para a nossa conversa? Diz assim o texto sagrado. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia, com suas irmãs Maria e Marta. Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e enxugou com os cabelos. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, seu amigo querido está muito doente. Quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. E ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba glória por meio dela. Glória a Deus, eu amo essa história. Eu amo essa história com todo o meu coração. Eu amo essa história porque ela é capaz de produzir vida dentro de nós. Eu amo essa história porque ela é capaz de produzir esperança nos dias mais difíceis. Eu amo essa história porque ela é capaz de produzir uma fé absurda que somente a palavra de Deus é capaz de ouvir o nosso coração. E é por isso que eu amo essa história. Porque nós que somos os justos, nós que somos os escolhidos de Deus, fomos chamados para viver pela fé. E eu quero trazer, logicamente, essa história para a nossa vida, irmãos. Hoje eu quero aplicar ela um pouco no contexto da família, daquilo que o Senhor tem. Irmãos, eu não tenho dúvida de que alguns irmãos que talvez sejam pregadores que me ouvem, têm revelação que o Senhor dá somente para eles, que alguns vão se tornar pregadores ainda, que Deus vai trazer infinitas histórias através dessa história aqui. Ele não precisa de mais, ele precisa apenas da palavra dele para falar conosco. Então, que ele venha conversar sobre a história de Lázaro, porque esse milagre foi justamente o que causou grande repercussão no ministério de Jesus. Depois desse milagre, os fariseus e a perseguição ao Senhor Jesus foi implacável, tentando pará-lo a todo momento, mas ele foi imbatível. E essa é a nossa missão aqui, que é para que nós nos tornamos homens e mulheres de fé, que nos levantemos a fim de tornar-nos imparáveis, inabaláveis e incansáveis na presença do Senhor. Vamos lá? Vamos fazer as aplicações? Diz assim: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com suas irmãs Maria e Marta. E eu quero chamar aqui a atenção de 2 pontos sobre esse primeiro versículo. Primeiro, a palavra fala que ele estava doente, era um estado, e poderia muito bem Jesus resolver ali naquele momento. Jesus ressuscitou Lázaro, então ele poderia curar Lázaro. E esse é um ponto, mas a atenção principal para este versículo é justamente aquilo que o evangelista João chama. Ele faz questão de ressaltar que ele morava em Betânia, ou seja, ele era residente de uma casa bem estabelecida e morava com as suas irmãs Marta e Maria, ou seja, era uma família. Então, o que acontece? Quando o evangelista teve a percepção de escrever o versículo e introduzir, ele sabia que Deus não olhava somente para Lázaro, que Deus olhava para toda a família. Deus olha para toda a sua família, meu irmão. Deus olha não somente para você. Talvez você seja o valente da sua casa e eu vou chegar lá. Talvez você seja a porta que Deus escolheu para a salvação entrar na sua casa. Talvez você seja a pessoa a qual o Senhor resolveu, olhar com graça. Talvez seja o seu barco que ele escolheu para dar uma balançada. Mas Deus olha através de você para toda a sua família e, consequentemente, Satanás também. Satanás, ele não quer tocar só você, ele quer tocar toda a sua família. Olha, a gente percebe isso desde o Antigo Testamento, nas histórias ali de Moisés. O livro de Deuteronômio foi escrito por Moisés. Eu quero ler o livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7.
Por que o Senhor Jesus, por que Deus deixou a palavra dele? Fala assim, ó, versículos 6 e 7 do capítulo 6 de Deuteronômio. Medite sempre nessas palavras que hoje estou ordenando. Ensine-as com diligência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver em casa, quando estiver andando por algum caminho, quando se deitar e quando se levantar, ou seja, o tempo inteiro. Pense na palavra. Mas eu quero chamar a atenção porque o único verbo que ele fala sobre conversar é quando nós estivermos dentro de casa. Por quê? Porque a palavra de Deus ela tem esse poder de trazer fé, de trazer esperança para o nosso coração, de trazer aquela sensação. Quando nós sabemos que Deus fala, irmão, o nosso coração toca diferente. Sabe, há um toque diferente que é do Espírito Santo, que nenhum homem, nenhum pregador, o irmão Alisson não é capaz de produzir. Às vezes o Senhor, muitas vezes já aconteceu comigo quando eu estava ministrando a palavra, tomar um caminho diferente e eu tinha plena convicção que era o Senhor naquele momento. Por quê? Alguém que me ouvia precisava ouvir. E eu não sei. Muitas vezes não sei. Muitas vezes eu sei o perfil da pessoa que está me ouvindo aqui. Mas muitas vezes não sei, irmão. Eu não tenho a compreensão total dos meus ouvintes. Não tenho. Sei que passam pelo mesmo processo que eu passei. E alguns vão passar pelo mesmo processo que eu estou passando aqui no momento. E o Senhor me dará processos novos para passar ali na frente, não tenho dúvida disso. Ele já me convenceu de que Ele está no controle de tudo. Alguns precisam ainda de convencimento. E a confiança, o respeito, a admiração, o Senhor sabe que elas são conquistadas. E Ele mesmo faz questão. Mas aqueles que já foram conquistados, Ele faz questão de que eles conversem dentro de casa. Por quê? Porque Deus olha para toda a família. Sabe, e aqui, essa às vezes pode ser o motivo de tanto sufoco na vida de um. Talvez você seja aquela escolha que Deus, sabe, justamente entrou como porta. Olha, eu gosto também porque Ele se preocupa com isso, irmão. Ele se preocupa com família. O projeto de Deus é o progresso da família, inclusive a família nossa no céu. Ele não se esqueceu, sabe, meu irmão, de nenhum pedido, não se esqueceu, minha irmã, de nenhum pedido da sua família. Às vezes nós temos a impressão de que Deus esqueceu. Não. Você pode perceber que as coisas começaram a ficar assim justamente depois de que você começou a clamar pela sua família. Sabe por quê? Porque Satanás sabe as promessas de Deus sobre a sua família. E olha, a gente percebe isso. O salmista fala em Salmo 68, versículo 6, que Deus dá uma família às pessoas solitárias. E no mesmo versículo que ele começa, desse jeito ele fala, liberta os presos e lhes dá riqueza e felicidade. Aos rebeldes, porém, ele dá uma terra árida. E o terra árida fala de deserto. E o deserto, aprendizado, justamente para saber o que importa, família. E logo depois que vem prosperidade e felicidade. Por quê? Porque todas essas coisas estão relacionadas aqui nessa terra. Mas percebe que a construção do céu se baseia nisso? O Senhor fala para os discípulos em João 14... Estou indo para o Pai, não se turbe o vosso coração, porque na casa do meu Pai tem muitas moradas. Muitas moradas. O Senhor sempre teve essa ideia de família. Então, quando Ele olha para nós, Ele olha para toda a nossa família. Olha, aqui eu quero chegar ao ponto, porque no versículo 2, João indica, fala assim, ó, foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro aos pés do Senhor e enxugou com os cabelos. João relata um caso isolado, que é justamente aquele caso que ela unge o corpo de Jesus para o sepultamento, de uma visão profética magnífica, de uma pessoa que sabe ali, naquela questão, naquele cenário que aconteceu, naquela situação que aconteceu, mostra que claramente Maria era que tinha mais intimidade com o Senhor, tanto que ela que seguia. A gente vê os casos dela seguindo Jesus até o pé da cruz. Essa aqui é a mesma Maria Madalena, que foi liberta de 7 demônios. Ela é a primeira a ver o Senhor. Então aqui da casa, ela é a que tem mais intimidade, ou seja, ela é o valente, irmão. Alguém da família sempre é o escolhido, irmão. É o escolhido para ser a porta da salvação. Alguém da família sempre é o escolhido para ser o valente, o guerreiro de Deus. Eu sei do que eu estou falando. E isso é bíblico. Eu já vou chegar lá e citar o versículo que apoia isso que eu estou falando para vocês. Então eu estou pregando aqui para pessoas que falam assim, se eu olho para mim e para minha família, parece que eu sofro mais. Eu olho para mim e olho para minha família, parece que o meu barco balança com mais força.
Eu olho para mim e olho para minha família, parece que Satanás ataca violentamente em mim. E tem um motivo, irmão. Tem um motivo, sim. Aquele frasco quebrado fala justamente do quebrantamento do coração, sabe? Do derramar, dela se oferecer para Jesus, justamente buscando, irmãos, e se derramar em adoração. Aquele era um momento de adoração único, derramado por Maria, quebrantamento de coração. Eu já ministrei sobre isso várias vezes aí no canal, não vou entrar na questão, mas mostra isso. Mas tudo isso tem um porquê. O Senhor fala, eu quero ler Lucas 11, quero ler com vocês um versículo que fala justamente disso. Lucas 11, nós vamos ler do verso 21 ao 23, fala assim, ó: pois quando um homem forte e bem armado guarda sua casa, seus bens estão seguros. Até que alguém mais forte e mais armado e mais bem armado o ataca e o derrote, tirando armas em que confiava, e reparta tudo que roubou. Olha, o que ele está falando, irmão, é justamente, e ele dá essa palavra justamente depois de expulsando os demônios. O que o Senhor Jesus está falando? Está falando assim, que quando tem um valente na casa, o Satanás tenta primeiro amarrar essa pessoa para depois que ele entra na casa e roube a casa inteira e faça destruição na família inteira. Esse é você, meu irmão. Esse é você, meu irmão. A responsabilidade. É por isso que você sente mais a pressão das ondas. É por isso que o seu barco balança com mais força. É por isso que nas suas vidas parece que as coisas só acontecem com você. Tudo de ruim acontece só com você. Satanás, o homem que é o mais forte que nós, está justamente tentando entrar na sua casa. E olha, ele tenta te amarrar. Essa é a intenção. Ele quer te amarrar. E como é que ele me amarra? Ele me amarra com os medos, me amarra com os traumas, ele nos amarra com as feridas, ele nos amarra contando as mentiras dele, nos amarra com o pecado. É infinidade as armas de Satanás. E ele quer manter você justamente, sabe, sempre com uma brechinha. Para quê? Porque através de você ele entra na sua casa. Da mesma forma que o Senhor Jesus usa uma porta de salvação, ele faz da mesma forma. Ele não muda nada. Não muda nada. Você está entendendo por que a sua casa, sabe por que alguém da sua casa ficou doente? Você está entendendo por que alguém da sua casa está sofrendo enfermidade? Você está entendendo por que alguém da sua casa de repente começou a sofrer problema financeiro bem forte? Está entendendo? O diabo conseguiu acesso. O diabo conseguiu acesso. Sabe? E olha, da mesma forma, acontece, irmão. E não entendo, não me leva a mal, isso acontece. Mas olha, vamos seguir ao texto, porque o que importa é realmente a palavra de Deus que está sobre a nossa vida. Fala assim, ó: as duas irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, seu amigo querido está muito doente. Então, irmão, nós precisamos entender por que o Senhor permite isso. Alisson, mas sabe por quê? A palavra fala que logo depois que vier um mais valente, esse mais valente é justamente é o Senhor Jesus. Mais valente que Satanás é justamente o Senhor Jesus, a aceitação do Espírito em nós. Somente isso pode resolver os problemas da casa, porque no versículo 23 de Lucas 11 ele fala: aquele que não é por mim é contra mim, se comigo não ajunta, espalha. Ou seja, é justamente quando nós damos a liberdade para que Satanás entre e faça ruína, faça devastação na nossa casa. Mas por que Jesus permite? Porque o problema que chegou até a sua casa, sabe, o problema que chegou até a sua família deve te levar a clamar. Perceba que as duas irmãs enviaram o recado, não foi só Maria. Ou seja, as duas irmãs clamaram, as duas irmãs levantaram em um pedido de socorro para o Senhor Jesus. As duas irmãs. O problema na família, irmão, deve levar a família a clamar. E se mesmo que a família não clamar, clame você. Ore você. Peça você pela sua família. Peça você por si mesmo. Peça o Senhor para te fortalecer, irmão. Peça o Senhor para te fortalecer, meu irmão. Porque todo deserto tem um propósito, o fortalecimento em Deus. Você vai sair mais firme, mais forte e com uma bela história para contar. Mas o problema precisa, sabe, fazer com que você dobre os teus joelhos. Sabe,
As nossas mãos tocam o céu quando os nossos joelhos tocam o chão. Eu quero repetir isso porque alguém precisa ouvir isso. As nossas mãos tocam o céu quando os nossos joelhos tocam o chão. Quando nós chegamos em quebrantamento, em arrependimento sincero, o Senhor é quem guarda a nossa casa. E a palavra fala em Salmo 127, em vão edifica, sabe? Em vão o construtor edifica a casa se o Senhor não a guardar. Em vão o vigia a cidade se o Senhor não a guardar. Em vão o construtor constrói a casa se o Senhor não edificar. E em vão vigia a casa se o Senhor não aguardar. É o Senhor, é em vão. É um trabalho em vão que tem que ser em concomitância com Ele. Então o problema na sua família, meu irmão, deve te levar ao clamor. O problema na sua família, minha irmã, deve sim te levar ao clamor. Enviaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, o seu amigo querido, com riqueza de detalhe, é amigo. Toda a família era amiga de Jesus. Toda a família. Jesus honrou muito essa mulher. Honrou muito mesmo. Ela é uma das que a gente vê o tempo inteiro falando, andando pessoalmente com o Senhor Jesus, uma amiga pessoal do Mestre. Uma amiga, o mais alto grau de expressão da intimidade com Deus. Olha, quero ler com vocês Salmos capítulo 2. Quero ler com vocês o versículo 3. Fala assim, vamos quebrar as suas correntes e quebrar. Na verdade não é isso não, irmão, é Salmo 5, versículo 2 e 3. Eu li errado. Atenda a voz do meu clamor, meu Rei e meu Deus, ouça o meu pedido de socorro. Eu quero repetir. Atenda a voz do meu clamor, meu Rei, meu Deus, ouça o meu pedido de socorro, bem cedinho clamo ao Senhor. De manhã faço a minha oração e fico esperando a sua resposta. E aqui nós precisamos entender, irmão. É aqui que eu quero chegar no ponto final. Talvez seja esse o motivo de tanto sufoco. O Senhor Jesus tem o tempo dele de responder. Fico esperando a resposta. Olha, a convicção do salmista. No versículo 4 fala, quando... E dá a ideia de tempo. Quando Jesus ouviu isso, disse. Jesus ouviu a oração, irmão. Ele tem um tempo para responder. Então eu quero falar algo bem no profundo da sua alma. Ore, espere e confie. Eu vou repetir. Ore, espera e confie. Confie em esperança no Senhor. Confie que o Senhor ouviu a sua oração. Irmão, ele não deixa jamais mesmo, irmãos, jamais ele vai deixar de ouvir uma oração sincera. Jamais ele vai deixar de ouvir uma oração sincera, irmão, jamais. Olha, em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 7, fala, mas na minha angústia clamei ao Senhor, clamei a Deus, e do seu templo ele me ouviu, meu clamor chegou aos seus ouvidos. Samuel, que foi um dos maiores profetas, tinha certeza que na angústia dele o Senhor jamais deixaria de ouvir. Só que o Senhor tem os planos dele, irmão. O Senhor tem o Senhor tem justamente um pensamento diferente. Lembra que o pensamento deles são mais altos que os nossos e os caminhos deles são mais elevados que os nossos. Olha, a palavra fala, a doença de Lázaro não acabará em morte. Na versão original, a palavra fala, na etimologia da palavra, não acabará, fala que a doença de Lázaro, ou seja, que Lázaro não seria vítima da morte. Opa, era para ter dado um glória a Deus. Eu quero te dizer, meu irmão, a sua casa não será vítima da morte, a sua casa não será vítima da doença, a sua casa não ficará na condição de vítima. O que você está vivendo é temporário. Então mantenha a postura é a mesma e ela permanecerá, uma postura de fé, de confiança no Senhor. A doença de Lázaro não é para a morte, irmão. A doença não é de uma... O que você está passando, irmão, o que você está passando faz parte de um processo. Entenda que a resposta do Senhor não é cura para a doença de Lázaro. Lázaro não é cura para a doença de Lázaro. Muitas vezes nós queremos, irmão, Senhor, cura aqui, fica mais fácil a gente continuar a caminhada. Senhor, cura, mas o Senhor está trabalhando na casa inteira, irmão. E é por isso que nós precisamos entender o processo. No capítulo 20, a primeira que chega para receber o Senhor Jesus, no capítulo 20 não, no versículo 20 de João 11, é Maria. E olha o que ela fala assim, mas sei que
Ó, fala assim: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí no versículo 22, aliás, a primeira foi Marta. Aí no versículo 22, quando chega Maria, Maria ficou dentro de casa, a adoradora, ficou chorando a morte de Lázaro. E ela fala, fala assim no versículo 22, ela fala a mesma coisa, ela fala assim, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E no verso 33 nós ouvimos assim, o clamor da multidão que estava ao redor, fala assim, quando Jesus viu Maria chorar, e o povo também sentiu profunda indignação e angústia. Onde vocês colocaram? Perguntou ele, porque o povo estava perguntando, falando assim, olha, o povo fala assim, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E as pessoas que estavam perto falavam assim, vejam, ele o amava, mas este homem curou um cego e não poderia ter impedido que Lázaro morresse. Vocês percebem que a mente de todos eles está ligada no passado, naquilo que aconteceu, está ligado na morte de Lázaro. E qual que é a resposta de Jesus? Onde vocês o colocaram? Onde vocês o colocaram? Começa a trabalhar na mente, começa a tirar, sabe? Porque a palavra que o Senhor deu, é simplesmente a seguinte, ele fala assim, ele aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba por meio dela. E em ambas as respostas para as irmãs, o Senhor fala o seguinte, fala assim, eu sou a ressurreição e a vida, mesmo que quem morrer, creia em mim, viverá. Ou seja, irmão, não há mais morte, não há mais choro. Mas era necessário que o Senhor trabalhasse durante o processo desvinculando, ou seja, desvencilhando a mente daquelas pessoas, não do momento passado, não da dor delas, não do lugar da dor delas. Então ele resolveu levar as duas irmãs ao lugar de dor. Não se sabe quanto tempo ao certo, mas se sabe que quando chegou o recado a Jesus, ele fez questão de esperar mais 2 dias. E ele não estava lá. Ele não estava em Betânia, eu não sei quanto tempo ele caminhou até chegar lá, mas se sabe outra mensagem que quando ele chegou lá, Lázaro já estava morto há 4 dias. Para que não tivessem como falar, o Senhor queria atingir. Olha, a palavra fala que depois que Lázaro ressuscitou, se tornou inevitável a divulgação do nome de Jesus. Todos creram, a maioria daqueles, não tinha como mais falar que ele não seria um filho de Deus, que ele não seria o enviado, que ele não seria o escolhido, o filho do Deus vivo. Então é por isso, meu irmão, é por isso, minha irmã, que Deus frustrou os seus planos. É por isso, Deus frustra o plano de um escolhido, de um valente. Foi por isso que Deus frustrou o seu relacionamento com aquele rapaz. Foi por isso que Deus frustrou o seu relacionamento com aquela moça. Foi por isso que Deus frustrou o seu trabalho naquele lugar. Não era aquele lugar que Ele tem para você. Não. É muito maior. É muito maior. Só que você não confia ainda. Você está querendo que Ele cura, mas Ele está querendo ressuscitar. Aleluia! O Senhor, Ele é fiel, meu irmão. Nenhuma palavra dele volta vazia. E o que você está passando agora será para a glória de Deus. Eu quero repetir, o que você está passando agora será para a glória de Deus. E eu quero dar a mesma palavra que Jesus deu para Maria e para Marta na beira do túmulo, porque ele mandou rolar a pedra e o que elas falaram assim, fede. Já fede, Senhor, já tem 4 dias que ele está lá. E muitas vezes o nosso problema começa a fazer isso, não tem como, mas quando ele começa a feder. E o Senhor trabalhando as nossas emoções que estão ligadas no passado, querendo colocar as nossas emoções em esperança viva agora no presente, de que um milagre vai acontecer. Então, se creres, verá a glória de Deus. Não importa o que você está passando, irmão. A última palavra na sua vida não vem de médico, a última palavra na sua vida não vem do seu patrão, a última palavra não vem da sua vida, não vem do presidente que está em atividade nesse momento, a última palavra não vem do seu ex-marido, da sua ex-esposa, não vem do seu ex-namorado, a última palavra na sua vida não vem do advogado, do juiz, a última palavra na sua vida vem de Deus, Então, se creres, verás a glória de Deus. O que você está passando agora é para a glória de Deus, então somente continua. Não importa o sentimento que esteja latejando aqui dentro. Não importa. Eu sei que às vezes as nossas emoções são levadas ao extremo. Apenas creia. Não tenha medo, pequeno rebanho. Creia. E eu quero terminar, irmão.
Eu quero terminar citando um versículo que está em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 24, que diz assim: e disseram a mim, o Senhor, o nosso Deus, mostrou-nos a sua glória e a sua grandeza. Até mesmo ouvimos o Senhor falando no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala como homem e ele continua vivo. Você vai ter essa plena convicção. Sabe por que ainda não aconteceu muitas coisas? Porque ele está tratando o seu passado, está tratando as suas emoções. Você não está pronto, nós não estamos prontos para receber aquilo que nós temos pedido. E a partir do momento que você decidir confiar, e eu falo confiar, entregar a sua vida completa, todas as decisões ao Senhor, você vai entender que Ele é um Deus vivo e que Ele fala com você, que sempre falou, te cuidou de você no passado, quando você não sabia, te amou em todo o processo, já tendo um futuro totalmente preparado. E você, quando chegar lá, estará mais firme, mais forte e terá uma linda história, que é verdade, teve muitas lágrimas, mas você vai ter uma história para contar. Então fica firme, meu irmão, fica firme, minha irmã, se creres, se creres, se creres, se creres, verá a glória de Deus, e eu creio que você verá. Que Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus esteja com todos, até uma próxima mensagem, tchau, tchau.